informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 29 de setembro, levando para vocês os seguintes destaques. Comissão do Senado aprova marco temporal da terra indígena em ofensiva contra o STF. Supremo decide de boa-fé de terra indígena demarcada deve ser indenizado. Ovelhas comem 100 quilos de maconha após invadirem fazenda na Grécia. Fogo devastou mais de 500 hectares no Pantanal. Mato Grosso do Sul precisou de 2 anos para quase dobrar a riqueza produzida pela celulose. Forterra, plantando o futuro, com soluções mais completas, nosso agro, nossa terra. Forterra, buscando novos horizontes, construindo uma história de paixão e compromisso pela Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Sidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã. 2222-2522. Juntos somos Forterra. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Singenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Singenta. A ARR Tecnologia Agrícola é uma empresa especializada em agricultura de precisão, capacitada para atender todas as marcas e modelos de GPS. A ARR faz projeto de pulverização e plantio, atendimento no campo e reparos em GPS, antena e piloto automático, além de oficina mecânica para Case New Holland. A ARR realmente resolve. RR Tecnologia Agrícola, Marcelino Pires, 517, Sala B. Instagram, RR Tecnologia Agrícola. Personal Pilot. WhatsApp 67 99971 3570. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Dia de sol com muitas nuvens e Dourados região nessa sexta-feira. Previsão de chuvas passageiras durante o dia. O calor será de 33 graus. O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores. O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijos do tipo frescal. Experimente a variedade de produtos para a sua mesa. Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja, milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado. E sempre buscando inovação e qualidade, tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina, 3412-1171. Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Coopert. Biológico Ecobet. Exclusivo para agricultores e profissionais do agro. A Casa da Lavoura de Dourados e Douradina representa a melhor empresa de sementes de milho do mercado. A KWS Sementes, multinacional alemã com mais de 160 anos de tradição no mercado de sementes. Aqui você encontra o K9606 VIP3, um dos híbridos mais vendidos do Brasil por ser referência em estabilidade e produtividade. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288. Em Douradina,
Londrina, 3412-1171. Casa da Lavoura, parceiro KWS Sementes. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações do agronegócio fecharam ontem com esses preços aqui no sul do estado. Arroba do boi gordo a R$ 225,50 e da vaca gorda a R$ 208, preços com FUN Rural, segundo a FamaSul. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 40 e a de soja a R$ 127,50, informou a Grãos Corretora. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox para armazenagens e fabricações diversas. Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção e instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Rua C, sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro, no Jardim Ibirapuera. Ligue 99954-9432 com Leonardo. O melhor para a lavoura é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Desde junho, a Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, a Coxupé, em Minas Gerais, anuncia a evolução da colheita de café em sua área de ação. No dia 22 de setembro, 4 meses depois, a safra cafeeira chegou a 99,24%. Dessa forma, a Coxupé finaliza a colheita desse ano. Acima de tudo, a cooperativa está presente em mais de 300 municípios de Minas e São Paulo. Recentemente, a Coxupé alcançou a marca histórica de 19 mil cooperados, sendo mais de 97% de pequenos produtores que dependem da agricultura familiar. Após o Supremo Tribunal Federal decidir contrariamente à tese do marco temporal da demarcação de terras indígenas, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei que vai em sentido contrário ao que foi decidido pelo Supremo. Foram 16 votos a favor contra 10 para o relatório do senador Marcos Rogério, que define o ano de 1988 como marco temporal, quando a Constituição Federal foi promulgada. O colegiado aprovou também um pedido de urgência para o projeto ser votado no plenário do Senado. O projeto diz que são consideradas terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas aquelas que, em 5 de outubro de 1988, eram habitadas por indígenas em caráter permanente, utilizadas para suas atividades produtivas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários e a seu bem-estar, terras necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos e tradições. Um rebanho de ovelhas invadiu a estufa de uma fazenda em Magnésia, na Grécia, e devorou 100 quilos de cannabis, ou a maconha. A propriedade é do agricultor Vianis Boronis, que mantém no local o cultivo da maconha voltado ao uso medicinal. Na Grécia, a produção da substância é legalizada. Em entrevista à imprensa local, Boronis lamentou o incidente, uma vez que já teve a colheita prejudicada pelo calor e pelas recentes inundações que ocorreram na região. Ele observou que, após comerem a planta, os animais estavam pulando mais alto que as cabras, algo que afirmou nunca acontece. Não sei se é para rir ou para chorar. Tivemos a onda de calor e perdemos muita produção. Tivemos inundações, perdemos quase tudo. E agora isso, comentou o agricultor.
Em 4 dias, incêndio em região de difícil acesso já devastou 571 hectares no Pantanal do Rio Negro. O fogo também começou a deixar rastro de morte, mas militares do Corpo de Bombeiros, além de trabalharem no combate às chamas, tentaram salvar animais silvestres. De acordo com o Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros, nesta semana, equipes estão divididas no combate a 3 grandes focos no Pantanal. Equipes se revezam para fazer o controle das chamas durante a madrugada. Mas, ainda conforme o balanço do centro, em pouco mais de 2 meses em alerta, período que teve início no dia 17 de julho, os bombeiros já atuaram no combate a 7 grandes incêndios florestais em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. Queimada que consumiu 637 hectares em Bonito foi extinto na sexta-feira passada, dia 22. O Supremo Tribunal Federal concluiu na quarta-feira o julgamento que extinguiu o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Como a ação tem repercussão geral, os ministros ainda precisam definir a tese que será usada como diretriz por todo o Judiciário. A maioria do Supremo aprovou uma tese com 14 itens. As disposições regulamentam desde a indenização dos proprietários desapropriados nos processos de demarcação até os pedidos de ampliação das áreas indígenas já demarcadas. Os donos de terras desapropriadas têm direito à indenização prévia pelas benfeitorias na propriedade. A indenização também deve considerar o valor da área. Quando o reassentamento não for uma opção, o pagamento pode ser feito em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário. Quando não for possível devolver as terras aos indígenas, a União tem o dever de formar novas áreas reservadas para compensar as comunidades. O processo de redimensionamento de territórios indígenas demarcados precisa ser aberto em até 5 anos após a demarcação, desde que fique comprovado que houve erro na condução do procedimento ou na definição dos limites da terra. Com os 4 municípios com maior produção de eucalipto do Brasil, sede de 3 grandes indústrias produtoras de celulose, em 3 Lagoas, 2 da Suzano e 1 da Eldorado, e ainda com uma nova indústria de processamento de celulose sendo construída em Ribas do Rio Pardo, pela Suzano, Mato Grosso do Sul levou apenas 2 anos para quase dobrar o valor bruto de sua produção florestal, que passou de R$1 bilhão em 2020 para R$1 bilhão e 900 milhões em 2022. A marca é ainda mais significativa se considerarmos que o ciclo de produção do eucalipto, a madeira mais utilizada no estado para a produção de celulose, varia de 6 a 7 anos entre o plantio e a extração da madeira, o que indica que esse valor pode crescer ainda mais nas próximas estatísticas. Os dados foram divulgados na quinta-feira pelo IBGE por meio da pesquisa de produção de extração vegetal e silvicultura. Um grupo de indígenas montou acampamento em 2 fazendas no município de Antônio João. De acordo com informações da Polícia Civil, as 2 invasões ocorreram em um intervalo de 48 horas. No domingo, por volta das 23 horas, um grupo composto por cerca de 12 indígenas montou um acampamento na fazenda Morro Alto. Na madrugada de quarta-feira, um novo grupo invadiu a fazenda Fronteira, localizada na MS 384. Segundo o boletim de ocorrência, a ocupação da fazenda Fronteira ocorreu quando não havia funcionários ou locatários presentes no local, pois eles haviam sido informados sobre a possível invasão e deixaram a propriedade. Além disso, o registro policial aponta que o mesmo grupo tinha intenção de ocupar a fazenda Barra, mas desistiu da ação devido à presença de viaturas policiais próximas ao local. Os indígenas reivindicam a ocupação das terras na área Nhanderu-Marangatu, que abrange a região das fazendas Morro Alto e Fronteira,
totalizando uma área de 9.317 hectares. A última tentativa de acampamento nessa região foi registrada há 8 anos. A cigarrinha do milho é uma praga bem familiar aos produtores rurais dessa cultura no Brasil. No entanto, uma nova ameaça foi identificada, a cigarrinha africana. Originalmente encontrada na África, a cigarrinha africana foi documentada em vários países do continente, como as Ilhas Mascarenhas, Costa do Marfim, Madagascar, Quênia e Camarões. Até recentemente, essa espécie não havia sido identificada nas Américas e não era classificada como uma praga quarentenária pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A cigarrinha africana é uma espécie oligófaga, ou seja, alimenta-se de diversas plantas da família das gramíneas e seu primeiro registro nas Américas aconteceu no Brasil, mais especificamente no estado de Goiás, quando entre julho e novembro de 2022, amostras da cigarrinha africana, incluindo formas jovens e adultas, foram coletadas e estudadas pela Universidade Federal de Goiás. Na ocasião, a cigarrinha africana foi associada a importantes culturas agrícolas como milho, braquiária, capim-elefante, variedades de capim BRS, capiaçu e feijão. Wilton Pneus, sua melhor opção em Dourados. Pneus agrícolas e industriais, a pronta entrega em 3 vezes sem juros. Pneus para veículos de passeio, nacionais e importados em 12 vezes sem juros. Conheça o showroom da Wilton Pneus e faça um excelente negócio. Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Lago. Ou ligue 3421-7700. Repetindo, 3421-7700. Wilton Pneus, especialista em pneus. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Prefeitos alegam que municípios não foram ouvidos sobre demarcação da terra indígena. Debatedores criticaram o início do processo de demarcação da terra indígena Capot-Ninhoré, localizada no Mato Grosso e no Pará. Eles alegaram que os municípios interessados não foram consultados antes de a Fundação Nacional dos Povos Indígenas aprovar os estudos da identificação e demarcação das terras em julho. O debate ocorreu na comissão externa da Câmara dos Deputados, que acompanha o tema. A terra indígena abrange os municípios de Vila Rica e Santa Cruz do Xingu, no Mato Grosso, e São Félix do Xingu, no Pará. A área é considerada sagrada pelos povos Juruna e Kayapó. Ali nasceu o cacique Raoni, liderança que reivindica a área há 40 anos. Aos parlamentares, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, asseguraram que o processo vai obedecer às regras sobre procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas e que será dada a oportunidade para a contestação de interessados pelo prazo de 90 dias. Entre as críticas da demarcação, a prefeita de Santa Cruz do Xingu, Jorailde Soares de Souza, alega que o município não foi comunicado pela FUNAI sobre o início dos estudos antropológicos e que não há presença de indígenas na região. Tem pessoas que moram em Santa Cruz há mais de 40 anos, nunca viu índio em Santa Cruz do Xingu. A gente não entende porque que agora eles colocaram esse estudo, querem dizer que Santa Cruz tem índio, Santa Cruz vai perder praticamente a metade do município. Durante a reunião, o superintendente de assuntos indígenas do Mato Grosso, Aguinaldo dos Santos, disse desconhecer a presença da nação Kayapó no território que abarca a demarcação. Eu conheço as 43 etnias que tem dentro do estado de Mato Grosso, aproximadamente 54 mil índios. Nunca me mandaram ofício, nunca acompanhei, desconheço essa comunidade indígena aí. A coordenadora do grupo, a deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, falou dos próximos passos da comissão. E nós já estamos trabalhando a colheita de assinaturas para a abertura de uma CPI, a fim de averiguar essas demarcações, sem ouvir as pessoas envolvidas. Os estudos da FUNAI, coordenados pelo antropólogo Pedro Rocha de Almeida e Castro, indicam uma população de 60 indígenas naquela área. Atualmente, existem pelo menos 201 imóveis com presença de não indígenas, cuja situação varia entre propriedade e posse. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Alta Paulista, empresa especializada em peças para toda a linha do agronegócio. Peças para tratores, plantadeiras, plataformas, pulverizadores, colheitadeiras e para todo tipo de máquinas pesadas das principais marcas do mercado e agilidade na entrega. Soluções de alto desempenho para manter sua máquina em movimento é com a Alta Paulista. Nessa você pode confiar. Alta Paulista Peças Agrícolas. Sua máquina sempre em movimento. Marcelino Pires 6505, telefone 6734246235. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira, às 6 horas, depois do Serginho Sarati, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.